Algum tempo depois, o que se seguiu a seguir ao pequeno discurso edificante de Aizawa foi, como ele havia declarado, uma série de testes físicos. Com esses testes, incluindo o teste de arremesso de softball, a corrida de 50 metros, força de preensão, salto em distância em pé, saltos laterais contínuos por 1 minuto, corrida de longa distância e toques de dedo do pé. Na maior parte, a classe inteira foi bem, com a maioria das pessoas pontuando muito bem em pelo menos um dos testes. Por exemplo, a menina bonita com cabelo castanho na altura dos ombros, Oshako Araka, revelou ter um quirk que lhe permitiu alguma aparência de controle sobre a gravidade, e através do uso de seu quirk ela conseguiu de alguma forma marcar um infinito no teste de lançamento de bola, facilmente obtendo a melhor pontuação da classe. Na verdade, a maioria dos alunos da classe teve pelo menos um dos eventos em que se destacaram ou vários em que se saíram relativamente bem. Com alguns daqueles que tinham quirks mais versáteis, como Izuku, Ibarashi Ozaki, Momo e Aoyorozu, Fumikaze Tokoyami e Shoto Todoroki, todos se destacando na maioria dos eventos. Infelizmente, embora alguns dos alunos da classe 1 tivessem peculiaridades que não eram tão versáteis, com alguns parecidos. Minashido, Mashira Aojido, o cara com rabo, e Kyo Kajiro, a garota com os lóbulos das orelhas estendidos, e Mezu Shoji, a criança com 6 braços, apenas indo bem em um dos 2 eventos. Basta dizer que à medida que a manhã continuou e os alunos progrediram nos 8 testes diferentes, as coisas começaram a ficar cada vez mais tensas à medida que alguns alunos se afastavam visivelmente do corpo principal dos alunos em termos de suas pontuações, enquanto outros começaram a ficar para trás. Com aqueles que não eram particularmente adequados para os testes como Toru Hagakure, Minho Mineta e Yuga Aoyama, visivelmente, ficam nervosos porque eles próprios podem não fazer o corte à medida que os testes continuam. Quanto a Izuku, bem, ele não estava nem um pouco ansioso, mas isso tinha mais a ver com a versatilidade de seu quirk em termos desse tipo de teste e a experiência que ele já tinha com ele. Na maior parte, ele teve uma boa pontuação em todos os seus testes. Na corrida de 50 jardas, ele conseguiu marcar o 2º lugar na classe, suas habilidades físicas aprimoradas permitindo-lhe superar facilmente todos, exceto Tenya Ida, cujo quirk parecia lhe permitir correr incrivelmente rápido graças em parte a um mecanismo estranho como dispositivos em suas panturrilhas. No teste de força de preensão, Izuku mais uma vez teve uma pontuação muito boa. Como com a corrida de 50 jardas, ele usou seu quirk, que por sua vez lhe permitiu usar cerca de 10% da força que ele tinha em sua forma de titã, mesmo enquanto em sua forma básica. Isso foi mais do que suficiente para ele pontuar no topo da classe, à frente até mesmo de Mezu Shoji, que com seus 3 pares de braços foi capaz de se classificar em 2º lugar no punho. Para o resto dos eventos, Izuku também teve uma pontuação elevada em todos eles. No entanto, não conseguia alcançar o 1º lugar em todos os testes. Os saltos laterais não eram realmente o seu forte. Mas no resto ele se destacou, sua força e resistência aumentadas permitindo-lhe ficar entre os 5 primeiros para o salto em distância em pé, corrida de longa distância e toques nos dedos dos pés. Quando o último dos eventos chegou ao fim e Izuku correu, ultrapassou a linha de chegada para a corrida de longa distância, seu rosto e corpo um pouco suados, mas sua respiração ainda regular. Ele olhou em volta brevemente, notando que Ida havia terminou antes dele, assim como um menino de lábios grandes, Rikido Sato. Embora, reconhecidamente, o adolescente alto e corpulento parecesse morto de pé enquanto desabava no chão cansado, vários pacotes vazios do que parecia açúcar caindo de suas mãos enquanto ele lutava para recuperar o fôlego. Finalmente venci você, Midoriya Sato grunhiu, olhando para Izuku, mesmo quando vários de seus outros colegas cruzaram a linha um após o outro. Momo e Aoyorozu foi divertido o suficiente usando uma scooter motorizada que ela havia formado com seu quirk, Creation. Então você fez, Izuku reconheceu, um leve sorriso em seu rosto quando viu a exaustão do adolescente mais alto. Ele nem percebeu que o outro garoto estava competindo diretamente contra ele. Bem feito. Sato sorriu cansado com isso, e então fez um sinal de positivo com o polegar.
Sorrindo, Izuku desviou o olhar e, em vez disso, esperou enquanto o último da classe filtrada passava pela linha de chegada, aqueles que eram capazes de fazer isso usando seus quirks para ajudá-los, enquanto os outros que não tinham quirks adequados para a tarefa apenas o fizeram o melhor que podiam. Certo, Aizawa disse enquanto o último dos alunos terminava a corrida, o teste final. É isso, para a maioria de vocês o teste acabou. Para a maioria de nós? Momo perguntou, uma carranca em seu rosto quando ela entendeu o que ele tinha acabado de dizer. Sim, quase todos vocês deram tudo o que podiam, e deram o seu melhor nos testes. Vocês deram tudo, então a maioria de vocês tem pelo menos isso a seu favor. Aizawa falou lentamente, enquanto olhava para Momo e lhe dava um olhar plano. Izuku enrijeceu ao ouvir isso, uma tensão repentina desceu sobre a classe. Todos podiam sentir problemas. O professor estava prestes a apontar alguém por não se esforçar o suficiente e todos estavam, sem dúvida, preocupados com quem seria essa pessoa. Pessoalmente, ele sentiu uma sensação repentina de aperto no estômago quando os olhos de Aizawa se fixaram nele. Midoriya, Aizawa disse depois de um momento. Quase inconscientemente, todos os alunos ao redor dele recuaram alguns passos, fazendo um pequeno círculo se formar ao seu redor, enquanto ele sentia os olhos de seu professor e do resto da classe pousarem nele. Senhor. Ele respondeu com cautela, ignorando os outros e, em vez disso, encarando Aizawa. Você não executou todo o seu potencial. Aizawa disse depois de um momento. Nenhuma vez durante o teste você foi 100%, em vez disso, você só usou 10% do total. A classe ao redor dele começou a murmurar uns para os outros de forma audível quando ouviram isso. Izuku, entretanto, os ignorou. Eu falei. Não, Aizawa respondeu após um momento. Na verdade, você foi o primeiro de toda a classe, seguido de perto por Aoyorozu e Shiozaki. Mais uma vez, mais resmungos da classe, com alguma consternação agora sobre ele ter o melhor desempenho de todos eles, apesar de ele usar apenas 10% de seu poder. Honestamente, uma parte dele podia entender sua frustração. Não vejo o problema então, senhor. Izuku respondeu. Este teste foi sobre se empurrar até os limites e ver o que você pôde fazer. Você nunca se empurrou até os limites. Aizawa disse, sua voz quase fria enquanto ele olhava para Izuku. Eu quero saber por quê? Pragmatismo e necessidade. Izuku respondeu depois de um momento de reflexão. Para tocar o dedo do pé e pular de um lado para o outro, um aumento na altura, tamanho ou força não teria me ajudado em nada. Para o salto em distância, eu poderia limpar o alcance designado sem usar toda a extensão do meu Kirk. Não era necessário assumir uma grande forma para completar a tarefa, em cima da qual o dano colateral de saltar naquela forma teria sido excessivo e não vale a pena aumentar a minha posição em 2 lugares, a fim de obter a posição de topo. Assumir a minha forma de titã no teste de aderência também teria sido inútil, a menos que você tivesse um testador de aderência grande o suficiente para caber corretamente na minha mão. Quanto aos 50 metros rasos e a corrida de longa distância, embora eu pudesse ter vencido se usasse meu Kirk em toda a sua extensão, estava confiante o suficiente para ficar entre os 2 ou 3 primeiros, então não achei necessário ou prático, nem achei que fosse seguro para mim correr por aí em uma forma de 30 metros de altura enquanto meus colegas de classe estavam ao meu redor, e potencialmente sob os pés. Ao redor, os alunos começaram a assentir. Sem dúvida eles estavam imaginando como seria se estivessem correndo contra um titã de 30 metros de altura que poderia transformá-los em picadinhos se acidentalmente pisasse neles. Quanto ao lançamento de bola, assumir minha forma de titã teria me forçado a sair do círculo e, portanto, invalidado meu lançamento. Izuku marcou no final, apenas para cobrir todas as bases. Entendo, Aizawa disse depois de um momento, e por um segundo, ao fazê-lo, Izuku viu um sorriso genuíno no rosto do homem, mesmo que fosse um pequeno sorriso, pouco mais do que uma leve curvatura de seus lábios. Então, você usou o bom senso e a prudência e chegou a uma conclusão sobre como deveria usar suas habilidades. Sim, Izuku assinou com a cabeça. Ok, Aizawa disse, antes de pegar seu tablete novamente.
Agora que o resto dos alunos terminou e as pontuações foram tabuladas, não vejo razão para que você não possa fazer o lançamento de bola suave novamente, apenas para ver do que você é capaz. Izuku ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Certamente Aizawa sabia sobre sua história de fundo, portanto, sabia dos testes e treinamento que ele passou. O Dr. Nakamura incluiu tudo no relatório que ele enviou para a UA antes de sua admissão. Continha todos os detalhes pertinentes sobre seu Kirk, suas capacidades, sua educação, seu treinamento e seu estado mental. Nem tudo, é claro, Izuku tinha alguma privacidade, mas todas as coisas que eram necessárias para a UA saber com antecedência. Com isso em mente, Izuku não pôde deixar de refletir sobre o que Aizawa estava fazendo. Porque o homem parecia tão determinado a assumir sua forma de titã. Então isso significa que isso não contará para minha pontuação final? Izuku perguntou, ignorando o murmúrio animado de seus colegas de classe atrás dele, e o choro apavorado de Mineta. Correto, as pontuações já foram finalizadas. Isso é para que você, e em menor medida eu, possamos ver do que você é capaz. Aizawa disse suavemente. Izuku assinou com a cabeça para isso. Tudo bem então, tudo bem. Com isso, Aizawa jogou a bola para ele, mesmo quando ele saiu da multidão de alunos. Boa sorte, Midoriya. Toru gritou atrás dele. Sim, vá mostrar a essa bola do que você é feito. Mina acrescentou. Isso vai ser tão terrivelmente viril. Kirishima gritou. Mostre a todos o que você tem, gritou também a voz suave de Ibara, aumentando o apoio e o incentivo que a maioria da classe, ou pelo menos 2/3 deles, estava enviando para ele. Izuku assinou com a cabeça ao ouvir tudo isso, um leve sorriso surgindo em seu rosto enquanto ele continuava a se afastar do grupo e ir para o círculo. Aizawa visivelmente mantendo o resto dos alunos de volta enquanto mantinha seu olhar fixo resolutamente nele. Respirando fundo, Izuku jogou a bola no ar ao mesmo tempo em que puxava seu Kirk, e assumiu sua forma de titã. Quase instantaneamente o vapor saiu de seu corpo, a rajada de ar quente jogando aqueles ao seu redor para trás, mesmo quando ele se sentiu sendo lançado no ar, queimando os músculos quentes se formando ao seu redor, junto com o esqueleto gigantesco, tudo se desenvolvendo ao seu redor quando ele abriu os olhos e viu através dos olhos de sua forma de titã, e sentiu o vento frio soprando sobre a pele nua de sua forma de titã, o vapor ainda saindo de seu corpo agora com 30 metros de altura quando ele estendeu a mão e pegou agora, comparativamente, bola diminuta em suas mãos agora enormes. Com o resto da classe, bora pegar 1000 inscritos agora. Tu mt feliz por a gente ter pegado